Contos de marinheiros perdidos e navios desaparecidos, aeronaves acidentadas e até humanos desaparecidos vêm emergindo das águas do Triângulo das Bermudas há séculos. A vasta área de aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados, também é conhecida como Triângulo do Diabo, e as teorias sobre por que tantos viajantes caem em suas garras são abundantes. Alguns dizem que existem anomalias magnéticas que tiram as bússolas do curso, outros que os ciclones tropicais são os culpados, e alguns dizem que simplesmente não há mistério algum. Hoje, visitar a área pode ser muito mais agradável do que você imagina, com as ilhas ensolaradas de Turcas e Caicos acenando no sul e as Enseadas das Bermudas no norte. Olá, seja bem-vindo ao Como é Possível. Hoje você vai entender como uma nova descoberta pode ser a chave do mistério em torno do Triângulo das Bermudas, que já dura centenas de anos. Se estiver curtindo o vídeo, já deixe o seu like e não esqueça também de se inscrever. Isso nos motiva a continuar compartilhando o conhecimento que, sem sombra de dúvidas, é o bem mais valioso do mundo, de acordo com o ET Bilu. Localizado entre Miami, Bahamas e Porto Rico, o Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos do planeta, onde diversos aviões e barcos desapareceram. Desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam continuamente por esta área para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. Um dos casos mais conhecidos ocorreu no dia 5 de dezembro de 1945, quando desapareceram 5 bombardeiros norte-americanos, que tinham saído num voo de rotina da base de Fort Lauderdale. Até o hidroavião que foi enviado para os procurar desapareceu, isto num dia em que as condições atmosféricas estavam ótimas. Para adensar mais o mistério, quando desaparece um navio ou um avião no Triângulo das Bermudas nunca são encontrados vestígios de afundamento ou quedas. Explicações sobrenaturais. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos no Triângulo. Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. Esta ideia foi usada por Steven Spielberg, em seu filme de ficção científica, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Possível explicação natural. A partir de uma nova descoberta da NASA tem-se uma possível resposta para explicar as singularidades do enigmático local. Segundo cientistas da Agência Espacial Norte-Americana, o campo magnético terrestre tem um ponto fraco, do tamanho dos Estados Unidos, que se localiza sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico. Essa irregularidade, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, AAS, ou Triângulo das Bermudas do Espaço, mais coloquialmente, é uma região que se localiza no ponto onde o campo magnético do planeta é mais fraco. Os pesquisadores da NASA garantiram que os satélites, quando passam por essa anomalia, são bombardeados com radiação mais intensa do que em qualquer outro lugar em órbita. Assim, os satélites que passam pelo Triângulo das Bermudas sofrerão maiores quantidades de radiação a ponto de ocorrerem danos devido a uma descarga ou arco elétrico, disse John Tarduno, professor de geofísica da Universidade de Rochester. Ao passarem pelo local, equipamentos eletrônicos sofrem estragos. Não é como se eles se desintegrassem, mas, ainda assim, a perturbação causada é séria o suficiente para gerar problemas a sistemas e a tripulações. Isso porque, estendendo-se do Chile ao Zimbábue, está localizado o ponto onde o cinturão de radiação Van Allen se aproxima da Terra, justamente onde ocorrem vários fenômenos atmosféricos, devido à concentração de partículas. Essa diferença do escudo ocorre devido ao formato da Terra, que, sendo mais inchada no meio, desloca o campo magnético em cerca de 500 km. Ainda que a bolha funcione, é muito mais fina e menos eficaz contra ventos solares. Uma vez que os polos não são fixos devido ao movimento de metais líquidos no manto terrestre, a área do Triângulo das Bermudas espacial também é alterada e evidências de 1000 anos atrás na África atestam as mudanças. As 3 maiores curiosidades do Triângulo das Bermudas. A origem dos mistérios.
Os primeiros relatos sobre coisas estranhas acontecidas no Triângulo das Bermudas foram na primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas, em 1492. Colombo relata falhas nas bússolas e luzes no mar, assim como objetos caindo do céu. Logo que essas histórias se popularizaram, os navegadores começaram a ter medo do local, pois logo começaram a ocorrer diversos naufrágios na região, inclusive o do espanhol Juan Bermúdez, o qual deu o nome do local. Nas profundezas. O ponto mais profundo do Oceano Atlântico está localizado no Triângulo das Bermudas. Apesar disso, o local sustenta um tráfego diário muito intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Não tão perigoso. No ano de 2013, o World Wildlife Fund realizou um levantamento exaustivo de rotas marítimas pelo mundo, determinando que o Triângulo das Bermudas não está nem entre os 10 locais mais perigosos para o transporte marítimo. Essa conclusão provavelmente desapontou grandes entusiastas do Triângulo. Curiosidade bônus. Um dos diversos navios que desapareceram na área foi o SS Cotopaxi, que em 1925 partiu de Charleston, nos Estados Unidos, e iria em direção a Havana, mas antes de chegar ao seu destino desapareceu, com as 32 pessoas que estavam a bordo. No momento que isso ocorreu, foi enviado um pedido de socorro, mas o navio não foi encontrado. Curiosamente, o navio que sumiu no dia 1º de dezembro de 1925, teve seus destroços encontrados na costa da Flórida. A descoberta foi feita há 35 anos atrás, entretanto Michael Barnett, explorador subaquático, não tinha evidências suficientes para definir de qual embarcação eram os destroços. Michael Barnett, juntamente com biólogos marinhos, pesquisadores e até mesmo com o auxílio de um drone aquático, juntaram diversas evidências e conseguiram identificar que se tratava do navio SS Cotopaxi, que havia naufragado há 95 anos atrás. Diante de todos estes fatos e curiosidades, podemos perceber que muitas das histórias em volta do Triângulo das Bermudas são apenas lendas e contos para assustar os viajantes, e que tudo não passa de uma anomalia magnética na Terra. Ou será que essa é apenas mais uma história para encobrir o verdadeiro mistério que assombra o local, e o nome Triângulo do Diabo realmente faz sentido? Obrigado por nos acompanhar neste vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e também deixar nos comentários qual você gostaria que fosse o assunto dos próximos vídeos.